quiserem, podem vir, pois a salvação nos é dada de graça por intermédio de Cristo Jesus. Vamos abrir as nossas Bíblias em Romanos, no seu capítulo 1. Romanos capítulo 1, vamos ler do versículo 16 ao versículo 17. Peço a todos os irmãos que tenham uma Bíblia em suas mãos para poderem localizar primeiro. Assim diz a palavra do Senhor. Eu estarei lendo o versículo 16 e os irmãos o 17. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Palavra do Senhor. Os irmãos podem tomar os seus assentos. Faço assim a palavra para o coral com paz. A mensagem da salvação está sendo pregada. Eis a nova da salvação para todos os pecadores. Não hesite, ó pecador, Jesus está chamando com alegria da esperança em Cristo Jesus Senhor. A mensagem da salvação está sendo pregada. Eis a nova da salvação para todo pecador. Não hesite, ó pecador, Jesus está chamando, irmão, com alegria da esperança em Cristo Jesus Senhor. Vindem todos a Jesus, receber a salvação, irmão, e trazer todas vossas cargas e Ele vos aliviará. Vindem todos a Jesus, receber a salvação, irmão, e trazer todas vossas cargas e Ele vos aliviará. E a alegria para quem vencer viverá para sempre. Lá na terra prometida nós cantaremos aleluia. Meu irmão que está esperando, venha e junta-se a nós, com alegria da esperança em Cristo Jesus Senhor. Que a alegria para quem vencer viverá para sempre. Lá na terra prometida
Sejam todos bem-vindos para um culto de celebração e adoração ao nosso bom Deus. Gostaria de saber cá entre nós, se alguém que nos visita pela primeira vez, pode se colocar em pé, por favor. Amém. A todos vocês que nos visitam pela primeira vez, sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus Cristo. Esta é a Igreja Batista da Paz. Nos reunimos aos domingos para adorarmos e exaltarmos o nosso bom Deus. Nas segundas-feiras, 18 horas, temos tido culto de oração. Às quartas-feiras, 18 horas, às 18h30, culto de oração e a posterior, o estudo da palavra do Senhor. Eu peço que voltem mais vezes segundo a vontade do Senhor. Possam tomar os seus assentos. Gostaria de saber, dentro dos irmãos, se alguém que no mês passado completou algum aniversário, seja de casamento, seja de idade, batismo, qualquer celebração, que possa, por favor, chegar aqui em frente para, junto dos irmãos, cantarmos para vocês. Aniversariantes de março. Vamos ver? Vamos cantar? Também nosso aniversário? Amém! Bom, então deixa o Padre Goleiro para nos dirigir uma canção de celebração aos nossos aniversariantes. Amém? Estão todos de parabéns. Peço à irmã Tete para nos levar a Deus em oração. Santo, santo, tu és o Deus, criador do céu e a terra. O seu nome é eterno, igual a ti não há ninguém, acima de ti não há ninguém, Deus. Queremos te agradecer, Papai, por este culto, Deus. Queremos te agradecer, Papai, em especial, Deus, a todos os irmãos que completaram mais um ano de vida, Deus, ao orar confiar no Senhor, Papai. Senhor, abençoa mais e mais, Deus, Papai. Queremos te agradecer, Papai, não porque eles foram mais fortes, ó Deus, mas por a tua graça esteve aí, ó Deus. Nós queremos te agradecer por isso, Papai, que tenham mais e mais anos de vida, Senhor, Papai. Esta hora, Deus, que nós te pedimos, te damos para sempre, em nome de Jesus. Amém? Amém. Pode tomar os seus assentos. Muito obrigado.
Temos agora o momento ofertório. Enquanto a igreja estará ofertando a Deus, o coral, confiando no Senhor, em simultâneo estará louvando.
Mais uma vez, graça e paz. Amém. Vamos passar algumas informações que são importantes para a nossa vida como igreja, onde somos convocados a participar, ou em alguns casos, participarmos com a nossa oração. Hoje, após a escola bíblica dominical, teremos a celebração da ceia do Senhor. Então, todos os membros em plena comunhão estão convidados a fazer parte da celebração da ceia do Senhor. O pastor Kijingo hoje está na igreja do Benfica, que é a primeira igreja batista do Benfica, onde foi pregado. Ontem, na terceira igreja batista de Luanda, o pastor deu um treinamento para jovens pregadores da mocidade provincial. E hoje, à tarde, o pastor estará também levando a palavra, pregando aos jovens da mocidade provincial, lá na Boa Esperança, Igreja Batista Boa Esperança, no Grafanil. E também no dia 4, que já amanhã, como anunciamos na semana passada, vamos ter uma reunião de oração, como tem sido todas as segundas-feiras, porém com alteração do horário, tendo em conta que amanhã será feriado. Então, todos os irmãos podem fazer parte. 16 horas estaremos aqui em oração. Amanhã, toda a igreja. Não há desculpa de trabalho, nem de ser tarde, mas todos podemos estar aqui amanhã. Então, o irmão está ouvindo a informação, está ouvindo a convocação. Então, faça parte amanhã para esse encontro de oração, onde também podemos agradecer a Deus por aquilo que está fazendo e continuamos a orar pelo nosso país, pela nossa igreja, pela nossa denominação, pelas nossas famílias, orarmos pela obra do Senhor no mundo. Então, esteja aqui para orarmos juntos. Também, na próxima sexta-feira, dia 15, sexta-feira, dia 15, não desta semana, mas sexta-feira, dia 15, na verdade será da próxima semana. Teremos também uma celebração às 16 horas. Toda a igreja, coloque aí na sua agenda, será feriado. Então, estaremos no momento de reflexão sobre a morte e ressurreição de Jesus, o Filho de Deus que foi entregue pelos nossos pecados. Venha para esta celebração dia 16, ou seja, dia 15 às 16 horas, dia 15 de abril às 16 horas. E dia 17 será o domingo conhecido como o domingo da Páscoa, o domingo da ressurreição. Então, teremos a nossa celebração e à tarde, às 15 horas, todos os jovens e os demais irmãos interessados, teremos uma palestra subordinada ao tema O Namoro e o Noivado que Deus sempre quis. Então, temos essa conversa no domingo 17, às 15 horas. Então, coloque isso na sua agenda. Também no próximo sábado, pedimos perdão, anunciamos que seria às 10 horas, porém, próximo sábado, às 14 horas, a liderança da igreja estará reunida. Então, sábado 9, que é o próximo sábado, às 14 horas, então a liderança da igreja terá reunião. Também no domingo 10, às 16 horas, domingo 10 às 16 horas, todos os irmãos, alunos do Prega Palavra local, será o dia do início das nossas práticas. Isto é, quando irmãos que já prepararam suas mensagens estarão apresentando-as. Será no domingo 10, já o próximo domingo, às 16 horas. Então, todos preparem-se para fazer parte. Se o irmão também quiser assistir, poderá vir. É para ver o que realmente as pessoas estão aprendendo. Como as igrejas, como as pessoas estão crescendo no que diz respeito à palavra.
Então, será no próximo domingo às 16 horas. Então, a última informação que temos aqui é sobre os jovens que têm uma campanha de doação de sangue no próximo sábado, dia 9. Então, para mais detalhes, nós queremos convidar alguém da liderança para dar os pormenores dessa campanha de doação de sangue que vai acontecer no próximo sábado, às 1 da manhã, não sei a hora. O irmão vai dar os detalhes, quem pode dar, quem não pode dar, e outros detalhes, então, os irmãos estarão ouvindo através do irmão Gil. Graças e paz da igreja. Como o pastor acabou de anunciar, no dia 9 do mês em curso, haverá uma campanha de doação de sangue no Instituto Nacional de Doação de Sangue, adjacente ao Hospital Maria Pia. Vou, mais para maior informação e esclarecimento, vou passar informações aos irmãos que fazem parte da Subcomissão de Saúde da Juventude. Bom dia, igreja. Como o irmão Gil disse, nós somos jovens, digamos, da Igreja da Vista da Paz e viemos apelar a juventude, e não só. Não conseguem ouvir? Agora conseguem ouvir? Sim, viemos apelar os jovens e não só, todo aquele que é membro e também não é daqui da Igreja da Vista da Paz. Conseguem ouvir? Sim, a participar na doação de sangue do povo no dia 9 de abril. A doação será no Instituto Nacional de Sangue, mas a concentração será aqui na Igreja Batista da Paz, às 9 horas e a partida será às 9h30. Então, nós temos algo para poder apresentar à igreja, temos algo para poder esclarecer também. Nós sabemos que doar sangue é ajudar a salvar vidas, é uma forma de nós, como crentes, podermos espalhar o Evangelho, é uma forma de podermos demonstrar o amor que sentimos pelo nosso próximo. Então, nós pedimos que todo mundo que estiver dentro dos requisitos que nós vamos apresentar possa comparecer. Não podíamos falar de doação de sangue nem sem dizer que é sangue. Todo mundo aqui, ou já viu, já ouviu falar de sangue. Trouxemos uma definição muito simples, muito básica, né? Sangue é um tipo especial de tecido que circula pelo nosso organismo e ele apresenta dois componentes. Um que é o componente líquido e outro que é o componente sólido. O componente líquido nós chamamos de plasma sanguíneo. E o componente sólido são essas três estruturas que nós trouxemos aqui. São as hemácias que dão cor vermelha ao sangue, os leucócitos que participam nas defesas e as plaquetas que assumem um papel que denomina-se coagulação sanguínea. Essas estruturas aqui estão mergulhadas sobre o plasma sanguíneo. Trouxemos outros pontos para poder esclarecer, né, como quem pode ou não pode doar sangue, a alimentação que deve ser feita antes e após a doação, as possíveis reações que alguém pode apresentar depois de doar sangue e muitos outros pontos. A irmã Hilda vai falar sobre quem pode ou não doar sangue, reações e alimentação. Graças e paz, amada igreja. Quem pode doar sangue? Questões saudáveis. Entre os 16 e aos 69 anos de idade. 16 anos para todas as pessoas que levam os seus acompanhantes. E 69 anos de idade, isso são pessoas que já fizeram doação muito antes de terem 69 anos de idade. Pesar acima de 50 quilos. Quem não está acima desse peso não pode doar sangue. Apresentar documento original como foto. Em qualquer instituição, precisamos de nos identificar. Então, também para ir com doar sangue, precisamos de levar nossos documentos. Quem não pode doar sangue? Quem teve hepatite após 10 anos de idade? Pessoas com gripe ou febre, grávidas ou latentes, que são as mais comuns, pessoas que têm hepatite simples, doenças
viciadas ou expostas às doenças, usuários de drogas e pessoas também que se relacionaram sexualmente com parceiros nos últimos 12 meses. A pré-doação. Sabemos todos nós que o matabicho é uma das questões essenciais mais importantes do dia a dia e é essencial para quem vai fazer a doação de sangue. Então temos alguns requisitos para pré-doação. Não estar com o estômago vazio para evitar fraqueza. Consumir alimentos ricos em vitamina C, ferro, dormir pelo menos 8 horas antes da doação, beber bastante água, não ingerir bebidas alcoólicas 24 horas antes e após doação de sangue, porque isso pode levar a uma desidratação. Evitar alimentos gordurosos. Após a doação de sangue, precisamos de recompor as nossas energias que nós perdemos quando fomos doar sangue. Então, vamos citar alguns alimentos ricos em vitamina C, que é a laranja, o limão e o abacaxi. E alimentos de fonte de ferro, que é o frango, o peixe e o feijão. E depois da doação de sangue, também precisamos de beber muita água. Alguns doadores, depois da doação de sangue, apresentam algumas reações. E essas reações são normais. Tontura, desmaio, mal-estar, náuseas, vômito, hematoma ou dor no lugar onde foi canalizado a seringa. Permaneça no banco de urgência durante 15 minutos após doação. Devemos permanecer no banco durante 15 minutos curtos. Quando depois da doação de sangue, se levantarmos direito, podemos ter essas reações que nós estamos há pouco tempo. Então, para que não tenha essas reações, precisamos de repousar um pouco e só assim depois poderemos ir para casa. E depois da doação, devemos nos alimentar bem, devemos comer alimentos que aí já foram citados. Gostaria também de falar sobre os grupos sanguíneos. Acredito que todo mundo já ouviu ou já disse: eu sou do grupo sanguíneo X, eu sou do grupo A, eu sou do grupo B, eu sou do grupo O. Então nós vamos aqui esclarecer como é que é. Estamos aqui a dizer que grupos sanguíneos são uma espécie de marca de sangue. Essa marca está de vírgulas altas porque é algo característico de cada pessoa. Todo mundo aqui, cada um apresenta o seu grupo sanguíneo. De um não vai ser igual ao de outro. Cada um tem as suas particularidades. E temos alguns termos, como antígenos e anticorpos, que nós queremos explicar, dizendo que antígenos são substâncias que nós vamos encontrar na superfície das hemácias. Aquelas hemácias que eu disse que dão a cor vermelha ao sangue, em sua volta nós temos essas estruturas ali, os antígenos. E os anticorpos, ou aglutininas, são proteínas que nós vamos encontrar no plasma sanguíneo. O plasma que eu falei outra hora, em que nós vamos encontrar aquelas estruturas ali, as hemácias, os leucócitos e as plaquetas. Nós temos também esses anticorpos. Os anticorpos eles estão ali mesmo para destruir ou atacar qualquer substância considerada como invasiva, qualquer substância que não deveria estar dentro do nosso organismo. Dos diversos antígenos que existem, temos aqueles que são comuns em participar das transfusões sanguíneas, que são do sistema BO e do sistema RH. Do sistema BO, nós temos o grupo A, o grupo B, o grupo O e o grupo AB. São esses que podem fazer transfusões sanguíneas. O grupo B é antígenos B. O grupo O, como é o meu caso, eu sou o grupo O, não tem nem A nem B. E tem o grupo AB. Quanto ao sistema RH, ele serve para determinar se este grupo sanguíneo é positivo ou negativo. E, além disso, terá também a oportunidade de descobrir qual é o seu grupo sanguíneo.
Então, irmãos, é muita coisa, não vou querer perder, né? Ok, muito obrigado. Obrigado, o tempo está passado. Isso vai necessitar, a próxima vez, faça uma palestra, porque isso vai ter culto, está bem? Sim, Ok, muito nós queríamos obrigada. uma informação pontual de como vai ser, mas os irmãos acabaram levando muito tempo. Isso existe uma palestra mesmo numa tarde sobre saúde. Aqui, porque culto não daria para ter, mas desculpa pela... o tempo, na verdade, está indo. E culto é culto mesmo. Palestra é palestra, não são coisas separadas. Vamos ficar em pé para fazer a leitura da palavra de Deus. Abramos as nossas Bíblias no livro de Atos, capítulo 9. Atos, capítulo 9, versículos 32 a 43. Hoje estamos a terminar o livro de Atos 9, ou seja, o capítulo 9 de Atos. Capítulo 9 de Atos, 32 a 43. Localize mesmo na tua Bíblia, antes de fazer a leitura. E sempre estamos chamando a atenção. Cuidado com o seu estilo de vida, com a sua vaidade, de vir com mais no bolso sem Bíblia. Cuidado, 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 cuidado. Nada a semear, amanhã você vai colher. Cada cristão é como se fosse um soldado. Ninguém vai à frente de combate sem arma. Soldado desarmado é como se fosse alguém muito vulnerável, que até mesmo alguém pode lhe amarrar sem resistência. Por isso, use a sua arma, que se chama Bíblia Sagrada. Então estamos a apelar todos os domingos. Todos os domingos. Por mais triste, alguns dizem que são membros. Já se batizaram. Mas ainda assim parece que não entenderam a Bíblia. O valor da Bíblia. Por isso estamos chamando a atenção. Cuide bem da sua vida, porque você está fazendo uma semeadura. E tudo que você semeia, colhe-se. Diz assim a palavra de Deus. E aconteceu que, passando Pedro por toda parte, veio também aos santos que habitavam em Lida. E achou ali certo homem chamado Enéas, jazendo numa cama, havia 8 anos, o qual era paralítico. E disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te dá saúde. Levanta-te e faze a tua cama. E logo se levantou. E viram-no todos os que habitavam em Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. E havia em Jope uma discípula, chamada Tabita, que traduzido se diz Dorcas. Esta estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. E aconteceu naqueles dias que, enfermando ela, morreu. E tendo-a lavado, a depositaram num quarto alto. E como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, lhe mandaram 2 homens, rogando-lhe que não se demorasse em vir ter com eles. E levantando-se Pedro, foi com eles. E quando chegou, o levaram ao quarto alto, e todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando as túnicas e roupas que Dorcas fizera quando estava com elas. Mas Pedro, fazendo sair a todos, pôs-se de joelhos e orou. E voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos, e vendo a Pedro, assentou-se. E ele, dando-lhe a mão, a levantou, e chamando os santos e as viúvas, apresentou-lhe viva. E foi isto notório por toda Jope, e muitos creram no Senhor. E ficou muitos dias em Jope, com um certo Simão curtidor. Vamos orar. Deus eterno, nós te louvamos pela tua palavra. Agora nós te pedimos que o Senhor fale de uma maneira profunda ao nosso coração.
Da mesma forma que pessoas viram milagres, ouviram a tua palavra, se converteram ao Senhor, que esta obra seja feita também no nosso meio, para a tua honra, para a tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Por favor, podeis tomar os seus assentos. Estamos de volta ao nosso livro especial, o livro de Atos. O livro que mostra que Jesus Cristo ressuscitou e está vivo e continua a fazer os mesmos milagres. Lembrando que o livro é o cumprimento daquilo que foi esboçado no capítulo 1, versículo 8. Ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria, até aos confins da terra. Então, nós já vimos o Evangelho atingindo Jerusalém. Foi para toda a Judeia e Samaria. Já vimos isso. Agora estamos vendo o Evangelho chegando aos gentios. Houve a conversão de Saulo, então alguns gentios ouviram. Agora hoje vamos ver mais outros gentios se convertendo. E no capítulo 10, atinge o seu auge com a conversão de um homem chamado Cornélio, muito importante na corte romana. E posteriormente o Evangelho vai chegando até aos confins da terra, conforme a palavra do Senhor Jesus. A igreja cumprindo, obedecendo o ide do Senhor Jesus Cristo. Lembrar sempre que a palavra-chave deste livro é testemunha. E o versículo-chave é Atos 1, 8. Não esqueça disso. Lembrar sempre que esse livro divide-se em duas grandes partes. Do capítulo 1 a 12, o ministério de Paulo, de Pedro. É mais Pedro que lidera esse movimento evangelístico. Do capítulo 1 ao capítulo 12. Por isso que hoje estamos vendo outra vez Pedro em cena. E quando chegarmos então do capítulo 12 em diante, ou seja, no capítulo 13, aí sim, aquele Pedro que já entrou em cena vai aparecer com muito mais força. Interessante notar que esses dois homens têm algo em paralelo. A maneira como Deus lhes usou. Ninguém é superior ao outro, mas que todos foram usados da mesma maneira. Nos próximos dias os irmãos verão que as obras que Pedro fez são as mesmas que também Paulo fez. As perseguições pelas quais Pedro passou, Paulo também passou por perseguições e assim por diante. Então, este livro de Atos, especialmente o texto que nós lemos hoje, nos mostra então o ministério de Pedro alcançando os gentios. E poderíamos fazer a seguinte pergunta: qual é o maior milagre? Nesse texto nós vislumbramos dois milagres: a cura de um paralítico e também a ressurreição de uma mulher até por sinal especial, crente em Jesus Cristo, cheia de boas obras. Qual é o maior milagre? A cura, ressurreição de um morto ou salvação? A salvação de um pecador é o maior milagre, com certeza, porque custou um alto preço. Custou o preço jamais visto, a vida, o sangue mais precioso de todos os tempos, em toda a humanidade, o sangue do Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo. Pois este alto preço, o sangue de Jesus, é que produz milagre da salvação, milagre da conversão, que esse milagre da conversão traz mais glória para Deus do que a cura de uma pessoa ou a ressurreição de um morto. Embora aos olhos humanos pareça seja muito mais impactante,
mas aos olhos de Deus, a conversão de uma alma tem muito mais valor, glorifica muito mais a Deus. Nesta secção, nós veremos Pedro participando de 3 milagres. Desses 3 milagres: a cura de Enéas, a ressurreição de Dorcas, mas ele também presencia a conversão dos gentios. Aqueles que não eram judeus, agora também se convertem ao Senhor Jesus Cristo. E com destaque, com certeza, Cornélio, que veremos nos próximos dias. Então, do versículo 32 a 35, nós podemos ver que o apóstolo Pedro estava de volta. Vamos tentar recuar um pouco. Lá no capítulo 8, o Espírito Santo caiu sobre os samaritanos. E então chamaram a liderança da igreja, dentre eles Pedro, sobretudo Pedro e João. É interessante isso, porque o mesmo Pedro e João, em Samaria, uma vez passando com Jesus, pediram que mandasse vir fogo do céu para queimar os samaritanos, porque eles não aceitaram Jesus na aldeia deles. E Jesus disse: eu não vim para destruir vidas, eu vim salvar vidas. Agora que a salvação chegou em Samaria, eles são chamados para testemunhar aqueles que algum tempo atrás, alguns dias atrás, queriam que fossem destruídos. E então, através desses grandes homens, o Espírito Santo desceu sobre os samaritanos, confirmando assim a obra do Senhor também para a salvação daqueles que, aos olhos humanos, especialmente aos olhos dos judeus, não mereciam ser salvos. Então, o milagre da cura física é o que nós veremos em primeiro lugar, do versículo 32 a 35. A cura milagrosa de Enéas e a conversão dos habitantes de Lida e Sarona, por meio da proclamação do Evangelho. O apóstolo Paulo realizava um ministério itinerante, conforme acabo de dizer. Depois que saíram desse testemunho dos samaritanos que se converteram e que também receberam o Espírito Santo, eles fazem uma digressão, um ministério itinerante, visitando aldeias, pregando o Evangelho do Reino de Deus. O irmão pode confirmar isso no capítulo 8, no versículo 25. Então, quando visitou os cristãos em Lida, cidade predominantemente gentia, isto é, não eram judeus, então pouco menos de 50 quilômetros de Jerusalém, essa cidade ficava pouco menos de 50 quilômetros de Jerusalém. Então, sem dúvida, é uma área que também Filipe passou para evangelizar, aquele Filipe que também já falamos, um dos 7 escolhidos pela igreja, também passou por Samaria, ele que evangelizou o etíope, e também estava passando por aquela região, conforme o versículo 40 do capítulo 8. Então, não sabemos muito sobre este homem Enéas. O texto não nos revela se ele era cristão, se ele era gentio ou se ele era judeu. A única coisa que o texto nos mostra é que este homem era um paralítico. Lucas diz que era paralítico, sofria de paralisia já há 8 anos, o que significa que ele era aleijado, era uma pessoa dependente dos outros, era com certeza um peso para si mesmo e também um peso para as pessoas em sua volta. Os irmãos entendem a situação. Quando alguém é paralítico, sofre de paralisia, não consegue se mover, então precisa da ajuda de outras pessoas. Essa era a condição deste homem. E tanto ele quanto os outros não tinham nenhuma perspectiva de melhoria. Não tinham. Já há 8 anos perderam a esperança de melhorar. Também nos ajuda a lembrar que este mesmo Pedro, no capítulo 3, encontraram um coxo lá na entrada do templo. Apenas só falaram: não temos ouro nem prata,
mas o que temos, isso te damos. Não tenho ouro nem prata, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta-te e anda. Agora a cura do segundo coxo. Interessante como isto acontece. A cura de Enéas foi apenas por palavras. Vejam só. Pedro disse o seguinte: Enéas, que havia muito tempo doente, Jesus Cristo te cura. Que diferença enorme com os nossos curandeiros de hoje, curandeiros igrejeiros de hoje. E sacode a pessoa, e lhe esfrega o olho, é tanta coisa. Quando Deus opera, não precisa tanto esforço humano. Ele, da mesma forma, em nome de Jesus, o Nazareno, levanta-te e anda. Aqui também a mesma coisa. Enéas, Jesus Cristo, para enfatizar que quem cura não é o servo, não é o pastor, não é o obreiro, não é o apóstolo, mas quem cura é aquele que um dia morreu e ressuscitou e está vivo. Chama-se Jesus Cristo. Esse nome que ele invocou, Jesus Cristo te cura. Enéas, Jesus Cristo te cura. Levanta-te, arruma a tua casa e vai embora. Arruma a tua cama. Quase que falou as mesmas coisas que Jesus disse a um dos paralíticos. Levanta-te, toma a tua cama e anda. E até quando cruzaram com ele alguns invejosos, quem te disse que no sábado se leva a cama, se transporta peso? O homem só diz: eu aqui me cabe exclusivamente obedecer a quem me curou. Quem me curou até nem sei quem, ele ainda até nem sabia quem era. Ele me disse: levanta-te, toma a tua cama e anda. Por isso estou andando com a minha cama. O resto não tem pressa. E lá se foi. São essas palavras. E o homem cumpriu, obedeceu a palavra de Pedro. E o milagre aconteceu. Então, a cura de Enéas chama a atenção do povo para o Evangelho. É como que a cura foi uma porta que se abriu para que as pessoas pudessem atender ao Evangelho. Então, pela autoridade do nome de Jesus Cristo, esse Enéas recebeu a cura. Foi restabelecido. Enéas curou completamente. Não houve mais nenhuma massagem ainda tem que continuar com algumas massagens, a tomar alguma medicação. Não foi preciso. Ele curou completamente. Como aconteceu com o outro, no capítulo 3. Então, a cura foi instantânea. O homem conseguiu se levantar e arrumar a sua cama. Então, todos os que tiveram contato com Enéas, porque o conheceram há 8 anos, a Bíblia diz, se converteram. Creram ao Senhor Jesus. Só o fato de terem visto esse homem, conseguiram contemplar o poder de Jesus Cristo, e eles creram no Senhor Jesus que curou este homem. Um grande número de pessoas se volta para o Senhor por meio do ministério e da pregação do apóstolo Pedro. É o que nos mostra o versículo 35. E viram-no todos os que habitavam em Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. É Deus trabalhando, usando os servos deles, cheios do Espírito Santo. Eles eram apenas um instrumento. Em Lida, Pedro evangelizou, ensinou e encorajou a igreja, encorajou os cristãos e procurou fundamentar a igreja do Senhor na fé. Pedro está cumprindo o que Jesus disse em João 21, 15 a 17.
apacenta as minhas ovelhas. Então Pedro ficou ali, ensinando a palavra, fortalecendo os irmãos na fé. Do versículo 36 a 43, encontramos o milagre da ressurreição de uma mulher chamada Dorcas, ou Tabita. Milagre da ressurreição de Dorcas. O ministério da proclamação do Evangelho e a ressurreição de Dorcas leva a Cristo uma grande multidão em Jope. O ministério da proclamação do Evangelho e a ressurreição de Dorcas leva a Cristo uma grande multidão em Jope. A ressurreição de Dorcas abriu as portas para a pregação do Evangelho. E através da ressurreição de Dorcas, o Evangelho chegou até a cidade de Jope, uma cidade vizinha. Jope, chamada de Jafa nos últimos dias, é uma cidade litorânea, ou seja, uma cidade do litoral, uma cidade que fica à beira-mar, cerca de 15 quilômetros de Lida, onde havia esta mulher chamada Dorcas, ou Tabita. Então era próximo, razão pela qual depois eles enviam os emissários rapidamente para chamar Simão Pedro, o apóstolo. Então, Jope te faz lembrar alguma coisa? Jope te faz lembrar alguma coisa? Parece que sim. Interessante. Jope nos faz lembrar o homem de Deus, o profeta Jonas. Foi exatamente nesta cidade, neste porto, onde ele apanhou um barco para fugir da sua missão, para fugir de Deus, indo para Tarsis, ao invés de caminhar para Nínive, onde Deus o havia mandado. Então, foi lá onde ele embarcou. Jonas, capítulo 1, versículo 1 a 3. Você pode encontrar esse relato. Então, lembrem-se que naquela altura, Deus amoroso, Deus que inclui todas as pessoas, que ama todas as pessoas para serem salvas. A salvação dos gentios está no coração de Deus desde a fundação do mundo. Por isso que nós vimos alguns dias atrás uma mulher chamada Raabe, que era gentia, lá no livro de Josué. Ela foi salva, fez parte da genealogia de Jesus. Ainda lá atrás, mesmo no Egito também, os que saíram do Egito, há muitos que também se converteram naquela altura, vendo os milagres que Deus operou. Deus tinha amor pelos ninivitas, mas os homens os classificavam como grandes pecadores. E Jonas disse: não é possível Deus poupar os ninivitas, que assassinaram nossos irmãos, que destruíram a nossa terra, espancaram crianças, atravessaram um ferro em crianças, em mulheres grávidas. Eu não vou pregar a esses indivíduos. Esses indivíduos merecem o castigo de Deus. Jonas compra sua passagem lá em Jope e embarca em direção a Tarsis. E o que aconteceu? Um vento soprou, o vento de Deus soprou, atingiu a embarcação e os marinheiros temeram ao Senhor. Eram gentios, desses marinheiros. Começa já o testemunho de Deus aos gentios, ainda já no barco. Mas aqui encontramos o vento soprando aos corações dos gentios, através da cura de Enéas, através da ressurreição de Tabita, o vento do Espírito Santo soprando, usando o seu servo para a pregação do Evangelho. Uma vez que Jonas desobedeceu a Deus, e o Senhor enviou uma tempestade que o alcançou quando os marinheiros temeram ao Senhor, agora Deus envia o vento do Espírito Santo aos gentios e lhes concedeu
grande alegria e paz, através de um homem que obedeceu o ID. Pedro obedeceu. Ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, até os confins da terra. Pedro não fugiu. Jonas subiu. Fugiu. Há um grande contraste ali. Jonas foge ao mandado de Deus de ir evangelizar os ninivitas, mas Pedro aceita evangelizar os gentios que Jonas não quis evangelizar. Então, da tragédia para a vida. A palavra nos traz este relato. Dorcas com muitos adjetivos aqui, resumidos em mulher de boas obras. Mulher de boas obras. Dorcas adoece. E como acontece também nos dias de hoje, alguns morrem por acidente ou de uma outra forma, mas muitos morrem por doença. A doença não escolhe cristão e não cristão. A morte não escolhe cristão e não cristão. Assim atingiu a doença uma serva muito dedicada, uma serva do Senhor. Isso me faz lembrar o pastor Jeremias da igreja presbiteriana lá em Belo Horizonte, num dos congressos, que dizia o seguinte: meu Deus, eu tenho orado, Senhor, por que o Senhor levou a minha esposa, uma mulher santa, uma mulher obediente à tua palavra? Por que não levaste aquele irmão que são tão duros, os nem dízimo dão, são rebeldes da igreja, são esses que deviam ser levados? E o Senhor não os leva. Uma mulher boa, serva do Senhor, ajudando as viúvas desamparadas. Naquela altura não havia nenhuma subsistência, não havia nenhuma pensão para as viúvas. As viúvas eram miseráveis. E ela cuidava. Os órfãos naquele tempo não eram como nos nossos tempos. Eram desamparados. Por isso, Deus se apresenta como o Deus dos órfãos e das viúvas. Deus é fiel para com elas. Usa esta irmã, empreendedora, ajuda essas pessoas. A doença bate a porta, a morte culmina e leva essa irmã. As mulheres chorando. Logo uma irmã santa da igreja, é ela que vai. Ficamos com aqueles que não ajudam mão de vaca, é verdade? Ô Senhor, como é? Como é que o Senhor fez uma coisa dessas? Agora os que ficaram são agarrados, não ajudam. Nós viúvas vamos parar aonde? E choravam, e choravam. Foi isso que aconteceu. Era uma mulher que Deus estava a usar, uma serva amada, uma serva competente. Foi realmente um golpe duro na igreja, lá em Lida. Então, pelo amor, pelo carinho que as pessoas tinham, ouviram que Pedro, o servo de Deus, que curou Enéas, que curou o paralítico, estava numa cidade vizinha a 15 quilômetros, na cidade de Jope, na casa de um homem, Simão, o curtidor. Vamos lá chamá-lo. Pode ser que ele faça alguma coisa pela nossa irmã. Então, assim, mandaram chamar Simão Pedro. Pedro era um líder servo, que servia a todo o povo. Em qualquer momento, não olhava para trás. Se mostrou pronto para responder ao seu chamado. Ele usava o poder de Deus, não para a sua exibição, não para a sua autoproclamação, não para receber honras, mas ele usava o poder de Deus para servir o próximo e para glorificar o nome de Deus. Sem demora, este homem avança para a cidade de Lida. De acordo com os costumes judaicos, o corpo deve ser primeiro lavado. Depois que alguém morre, primeiramente o corpo deve ser lavado. E troca as roupas
E depois esse corpo era embalsamado com especiarias. Era chamada preparação para o sepultamento. Os irmãos conhecem a história porque Jesus também fizeram com ele da mesma maneira. Era assim. Mas também, por outro lado, o corpo ficava cerca de 48 horas. 48 horas. Porque este corpo pode ser que ainda podia ressuscitar. E era assim naquele tempo. Era a crença naquele tempo. Porque possivelmente, se vocês enterraram alguém com 24 horas depois da sua morte, pode ser que enterraríamos alguém ainda com vida. Então, davam algum tempo. Por isso que Jesus foi enterrado, os irmãos sabem, ele foi enterrado exatamente no mesmo dia que ele foi morto, por causa da preparação, mas que a ressurreição podia ter acontecido nas 48 horas. Mas para Jesus foi 3 dias, que era para derrotar a ciência daquele tempo, que esse corpo, afinal, ressuscitou no tempo que ele devia ressuscitar. Também por isso que Lázaro, em vez de ressuscitar em 48 horas, 72 horas, Jesus deixa mais um tempo, que é para mostrar aos homens que Lázaro tinha morrido mesmo. Porque senão iriam dizer que não, isso não é milagre, ele estava dormindo, só tinha desmaiado. Jesus não ressuscitou ninguém. Mas ele esperou até que deu 4 dias. Até as irmãs disseram, Senhor, ainda se viesse no segundo dia, ainda mais ou menos, mas hoje é o 4º dia, lembra, né, a história? Hoje já é o 4º dia, Senhor, até já cheira mal. Mas Jesus operou o milagre para mostrar que Ele é o Senhor da vida. Ele é a ressurreição e a vida. Então, é assim que nós encontramos a reação dessas mulheres, conforme já reagimos. Quando Pedro chega, começam a chorar muito mais ainda, mostrando as roupas. Olha só, tudo isso. Cadê a minha roupa aqui? Foi ela que me deu. Olha, Pedro, olha só aqui. Cada uma olha Pedro, cada uma olha Pedro. Então, foi um momento de grande emoção. As boas obras. Bem-aventurados que morrem no Senhor, porque as suas obras os acompanham. Então, as obras de Dorcas estavam acompanhando, o testemunho ficou ali. Então, Pedro entrou ali, diz a palavra de Deus, chegou ali. Importante lembrar mais uma vez que essas mulheres eram mesmo necessitadas, não tinham qualquer ajuda. É como que essa mulher era exatamente a sua última tábua de salvação. Por isso choravam muito. Por isso mesmo, é obrigação da igreja do Senhor Jesus ajudar as viúvas, que Paulo fala de verdadeiramente viúvas, verdadeiramente necessitadas, que se encontra lá no livro de 1 Timóteo, capítulo 5, de 3 a 16. Aqui podemos ver a comparação de Jairo, da filha de Jairo, e também da Dorcas. Os irmãos ouviram o relato de Jesus quando ressuscitou a filha de Jairo, um homem muito importante lá na cidade. E então, vemos o seguinte: quando Jesus chega na casa de Jairo, tinha zombadores. Eu não sei o que ele veio fazer, ele está a perder tempo, esse aqui já morreu há tanto tempo, riam. E havia também mulheres e outras pessoas chorando. E quando Jesus chegou com seus discípulos, retirou, Pedro estava presente, Pedro, Tiago e João foram com ele. Retirou todos que estavam no quarto, todos para fora. Então Jesus ressuscitou a filha de
Jairo. E uma das coisas que aconteceu é que quando ainda a menina estava morta, Jesus teve contato com o corpo morto. E Jesus disse, Talita cumi. E a menina se levantou. E Jesus mandou que servissem comida para ela. O nome de Deus foi glorificado também naquela altura. O irmão pode confirmar isso no livro de Marcos, capítulo 5, versículos 34 a 43. Então, aqui também, ambos os casos pediram os pranteadores para que não atrapalhassem, saíssem fora, porque nem tinham fé. Alguns até eram zombadores, uns até eram carpideiras alugavam pessoas para chorar mais, eram pagas, para poder lamentar mais e criar muita emoção no óbito. Havia esse negócio também naquele tempo. Não sei se aqui nesse país tem também os que pagam alguns para chorar, para tocar e criar uma certa emoção. Mas era um negócio que se fazia naquele tempo. Então Jesus mandou sair todos. Pedro também, quando chega também, todos para fora. Então entrou no quarto onde estava o cadáver. Havia diz que tinham-lhe posto no quarto de cima, não é? No primeiro andar, onde estava. E uma coisa interessante é que todos usaram a mesma palavra. Talita cumi. Tabita cumi. Então, é a palavra que também Pedro usou. Mas antes desse pronunciamento, uma coisa interessante, Pedro ajoelhou-se e orou ao Senhor. Os irmãos estão vendo a oração como está acompanhando a vida do apóstolo, a oração acompanhando o movimento da palavra, a oração acompanhando o movimento evangelístico. Sem oração também não haveria milagres. Este homem era homem de oração, cheio do Espírito Santo, e ele se ajoelha e ora a Deus. Era preciso uma convicção, uma harmonia perfeita com a vontade de Deus, porque senão você pronuncia palavras que não se cumprem e se torna ridículo, alvo de zombaria. Já imaginou? Pedro naquela altura, Tabita, cumi. Tabita nada. Tabita cumi. Repete, como os profetas de Baal. Não precisa repetir. Quando Deus ouve logo de primeira. Foi isso que aconteceu. Tabita, levanta-te. Foi o que disse Jesus. E Jesus tomou a menina pela mão, a entregou à sua mãe. E aqui também encontramos Pedro, por sua vez. Tabita cumi. Tabita se levanta. E a diferença é, não sei se o irmão está a notar, Jesus tocou na menina morta. Pedro só toma a mão da mulher depois de Tabita cumi, quando ela se levanta, já ressuscitada. É assim que Pedro a toma pela mão. Há uma diferença. Então, nos dois casos, lembrem-se, foi o poder de Deus que se manifestou. Não foi a fé do morto, porque o morto não tem como crer, porque já morreu. Estamos a entender, né? O morto já não tem fé, não pode exercitar fé, porque já é morto, já é cadáver. Foi o poder de Deus que se manifestou para a ressurreição, foi Deus que operou milagrosamente. Os irmãos sabem o que estava acontecendo aqui? Jesus não temia o contágio com os mortos. De acordo com a lei, era perigoso ter contato com o morto. Você fica cerimonialmente imundo. Você tinha que tomar banho, tinha que se lavar roupas, tinha que se purificar. Por isso que Pedro, ainda trazendo consigo algumas sequelas do judaísmo, que levou tempo para deixar também. Então, por isso que ele não tocou no cadáver
antes da sua ressurreição. Mas Jesus não tem problemas. Ele é o Senhor da vida. E depois desse acontecimento, um grande número de pessoas se voltou para o Senhor Jesus, por meio do ministério da pregação do Evangelho, através de Pedro. A cura de Enéas e a ressurreição de Dorcas atraiu a atenção do povo, e a palavra diz que muitos creram em Jesus Cristo. Muitos. Tanto lá em Sarona, como lá em Lida. Muitas pessoas creram no Senhor Jesus Cristo. Durante muitos dias, a Bíblia diz que Pedro ficou em Jope para ajudar os irmãos na fé, para fundamentar os irmãos recém-convertidos na fé em Cristo, visto que não era possível desenvolver uma fé sólida com base nos milagres. A fé verdadeira vem pelo ouvir, e ela se consolida com a doutrina bíblica, com a palavra de Deus. Aí sim, a nossa fé amadurece cada vez mais. Por isso que a estadia de Pedro em Jope foi realmente frutífera, pois Deus se encontrou com ele de uma forma inédita, de uma forma especial, de uma forma emocionante. Pedro ficou ali, não só treinando os irmãos, consolidando os irmãos na fé, mas também aquela paragem que ele fez ali na cidade de Jope. Foi um momento de retiro espiritual, pois Deus lhe apareceu numa visão para lhe dizer: Pedro, você não pode continuar com essa tradição judaica, com esse legalismo. Você tem que se desprender disso e obedecer apenas à vontade de Deus. Ele tem uma visão onde o lençol apareceu com muitos animais imundos. E a voz dizia: Pedro, mata e come. E ele disse: não posso comer isso, é imundo. E Deus lhe disse: você não pode considerar imundo aquilo que Deus purificou. Foi a partir dessa visão que ele depois é chamado para ir levar outra vez o Evangelho a Simão Pedro. Deus estava dizendo que os gentios agora não podem ser mais negligenciados. Os gentios também precisam da salvação. Não pode haver preconceito. As barreiras acabaram. Todas as pessoas no mundo precisam do Evangelho. Nos nossos dias também precisamos de rever isso. Às vezes temos preconceito com certas pessoas. Esses são drogados, esses não precisam. Esses são alcoólatras, esses não precisam. São prostitutas, essas não precisam. Essas são homossexuais, não precisam. Todos precisam de ouvir o Evangelho. Porque é através do Evangelho que as pessoas podem conhecer o poder de Deus e se converter ao Senhor Jesus. Os servos de Deus não precisam estar sempre em movimento, correndo de lá para cá. Devem reservar tempos especiais para ficar a sós com Deus, refletindo, meditando, orar, especialmente quando experimentam grandes bênçãos de Deus. É tempo de parar, porque depois de muitas bênçãos, às vezes surgem muitas tentações. Então precisamos de estar atentos. Você está sendo muito abençoado. Olhe para que não caia. As bênçãos também atraem a força inimiga. As bênçãos atraem as tentações. É por isso que Jesus, depois do batismo, foi tentado 40 dias e 40 noites. Então, precisamos de estar atentos. Deus deteve Pedro em Jope de uma maneira propositada, a fim de prepará-lo para ele usar as chaves do reino de Deus. O terceiro uso das chaves do reino dos céus, porque é ele que tinha que pregar o Evangelho também aos gentios, para que pudessem crer no Senhor Jesus. E terminando no versículo 43, Pedro estava hospedado na casa de um irmão chamado Simão.
Esse Simão, a Bíblia diz que era curtidor. Os curtidores eram considerados imundos. Esse Simão estava lá à beira-mar, porque as peles cheiram muito mal. Por isso que ele tinha que ficar à beira-mar, onde tem água, que é para cuidar dessas peles. E para o judeu, era um trabalho imundo. E foi exatamente onde Pedro se hospedou. Onde Pedro se hospedou. Então, o irmão pode ver isso. Pode ver lá no livro de Levítico, capítulo 11, 35 a 40. Vai explicar exatamente isso. Naquele tempo os que trabalhavam com peles, com mortos, eram imundos. Deus estava guiando Pedro a cada passo. Um passo de cada vez. Na sua passagem do judaísmo para a graça de Deus. Era preciso se despir do judaísmo e viver somente pela graça. E considerar que os gentios também fazem parte do plano de salvação de Deus. Testemunho da palavra, confirmado por milagres através de Pedro. Continua levando muitos a crer no Senhor Jesus. Testemunho da palavra, confirmado por milagres, continua a levar muitas pessoas a crer no Senhor Jesus. Este era o alvo da igreja. E Jesus estabeleceu no livro de Atos. Levar o Evangelho a todos, até os confins da terra. É o que Jesus também disse, que era necessário levar o Evangelho a toda criatura, conforme Marcos 16:15. Mas também, em Mateus 28, é o que Jesus mostrou, que todo o poder lhe foi dado no céu e na terra. Os discípulos dele deviam ir fazer discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que Jesus tem mandado. Jesus é aquele que levou sobre si as nossas dores e os nossos pecados, para nos dar tão grande salvação. O castigo que nos traz a paz e o perdão estava sobre ele. E só Jesus acalma as nossas dores. É Jesus que cura as nossas doenças, como fez com Enéas. É Jesus que ressuscita os mortos. É Jesus que acaba com o nosso sofrimento, porque Ele é aquele que foi indicado por Deus para trazer-nos a paz que o mundo não pode dar, a saúde que o mundo não pode dar, a salvação que o mundo não pode dar. Vale a pena dedicar a vida a Jesus. Crer no Senhor Jesus. Pois é Ele a nossa razão de viver. E é Ele a nossa esperança. O maior milagre que precisamos é a conversão das nossas almas ao Senhor Jesus. É a conversão ao Senhor Jesus. Você pode estar a admirar milagres que acontecem na televisão, milagres manipulados, fabricados, enfim. Um ou outro até pode ser que seja verdadeiro, mas ainda assim, a nossa fé não pode ser baseada em milagres. A nossa fé tem que se basear em Cristo Jesus, através da sua palavra. Quando morrermos, precisamos de deixar um legado. Quando morrermos, precisamos de deixar um rastro. Como os mais velhos dizem, onde passou uma cobra, deixa um rastro. Que rastro nós deixaremos? Que legado nós deixaremos? Que lição nós deixaremos? Que saudade nós
deixaremos? Que lembrança nós deixaremos? Vejam Dorcas. Muitas lembranças. Naquele período que ela morreu, tinha deixado muitas lembranças. Testemunho de fé. Testemunho de alguém com boas obras. A doença ou a morte não escolhe. Ela atinge a todos nós. Cristãos e não cristãos. Mas precisamos de estar preparados. A certeza de que Deus sabe. Ele está presente. Não só. Jesus está vivo. Está conosco na doença e mesmo na morte também está conosco. Isso deve servir de encorajamento para todos nós. Só Cristo realmente é a nossa solução. A fé e as boas obras andam de mãos dadas. Não adianta cantarmos sempre fé na boca e as nossas mãos estão desassociadas com o coração que diz ter fé. As obras e a fé são casados para sempre. Andam de mãos dadas. Estão inseparáveis. É o que estamos vendo na vida de Dorcas também. Deus não faz acepção de pessoas. Alguém diria, Dorcas foi ressuscitada porque era crente. Mas Enéas, a Bíblia não diz se era crente ou não. Deus quer salvar a todos. Deus quer curar a todos. Deus abençoe através da sua palavra. Amém.